Olá, pessoas, aqui é o Ricardo. Você está mais uma vez aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, sou autista e a gente vai analisar um vídeo, né? Um vídeo muito bacana, muito legal, muito beleza. E tá calor pra caramba, obviamente. Vai ter um corte muito abrupto, porque talvez eu tome banho durante a gravação, né? Assim, obviamente não vai aparecer eu aqui tomando banho, né? Vocês entenderam pela duração do vídeo, né? E eu tô me enrolando demais, a gente vai analisar, né, um vídeo muito interessante. Na verdade, é um vídeo que eu já queria ter feito, que na verdade era um vídeo anterior, que é o vídeo do link do quadrinho da Sarjeta, né? Nesse vídeo chamado Educação Inclusiva e o Direito à Mediocridade, é um vídeo resposta de um vídeo anterior que ele fez, né? Que ele fala de uma maneira mais rasa, obviamente, sobre esse assunto, né? Que é o vídeo sobre, se não me engano, o autista tem direito à mediocridade, alguma coisa assim. De qualquer forma, eu vou deixar o link para quem quiser assistir do vídeo anterior e desse que eu tô reagindo. Não vou reagir ao anterior justamente porque não faz sentido, já que esse ele acaba aprofundando mais coisas. E assim, a gente vai analisar esse vídeo e é isso, a gente vai pegar e, enfim, já tô me alongando demais. Caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, aperta no botão de gostei, se inscreva no canal, né? Eu sei que tem gente que às vezes a gente esquece, já lembra a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, enfim, acontece, né? Acontece. Eu vou analisar esse vídeo, né? Algumas falas do link em relação, inclusive com fontes, em relação às falas, algumas problemáticas. Então, é isso. Vamos pro vídeo. Essa semana entrou o corte que era da live da semana retrasada, inclusive, que era sobre neurodivergência e o direito fundamental de ser medíocre, né? Isso teve muito debate em torno disso, teve muito comentário. O vídeo não bombou tanto, né? O vídeo tá lá com o número de views, o corte, pelo menos a última vez que eu vi, meio que, sei lá, um corte com views. É um corte que deu bons views, mas bom, nada corte no canal de corte com, sei lá, com 80 mil views, né? Então, assim, tipo, ele tava o quê? A última vez que eu vi 20. Então, tá meio que, sei lá, mais ou menos aí no normal pra bom do canal. Mas ele, por sua vez, gerou uma série de debates entre pessoas que seguem o canal, etc. Foi um vídeo que polemizou no sentido de levar as coisas para os polos. Então, muita gente, seja professor, seja pai de neurodivergentes, seja neurodivergentes, me parabenizou, me elogiou muito pelo vídeo. Aqui eu quero pegar para mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem o Paulo Fabião, que é humorista. Deixa eu pegar o perfil dele aqui e mostrar para vocês. O Paulo. Antes que chegue na parte que realmente interessa, né? Algo muito, né, que fique bem óbvio, né, no que eu vou falar agora. Isso não significa que é um ataque ao link. Isso não significa que o link, né, o link Alexandre, né? Não necessariamente não tenha falas, que algumas falas que são certas, mas tem algumas falas problemáticas e até pela temática do espectro autista, né, da neurodivergência em geral, né, da deficiência no geral, eu acho interessante apontar, né, ele vai chegar, né, num certo momento, falar da questão da docência, né, de ser um professor, que eu concordo bastante com ele, né, mas a gente vai já entrar isso mais pra frente, né. Fabião é PCD, tá? Ele chegou até a fazer um Rios comentando. Ele gostou bastante do vídeo, enfim, teve pessoas que gostaram bastante e teve aqueles que, até conhecidos meus e tal, que falaram, cara, até que tem problemas aqui, acolá e tal. E de fato, algumas coisas eu talvez não tenha deixado tão claro, enfim, tem a ver com o papo da leitura e da responsabilidade que está sempre situada nessas mediações, né? Então eu queria só voltar em alguns tópicos, porque o que eu fiz essa semana? Eu fui para justamente dar uma resposta, eu fui conversar com pessoas, fui escutar pessoas. Então, por exemplo, aconteceu uma coincidência bizarra que no dia seguinte que eu coloquei esse corte, não, 2 dias depois, sei lá, foda-se. Mas saiu teve no DCM, eu agradeço ao Sérgio Hoff por ter me chamado a atenção disso, uma live com o Daniel Cara,
que é ali do PSOL. O Daniel Cara tá ligado, eu sou péssimo para começar a puxar o currículo das pessoas, mas o Daniel Cara tá ligado à educação, aos programas de Estado ligados à educação. E ele falou várias coisas ali, e ele apontou algumas coisas. Não só ele, né? O Daniel Cara é uma figura de bastante relevância no PSOL, né? Ele é companheiro de partido, né? Porque eu sou filiado ao PSOL atualmente. Mas não só ele atua na área da educação dentro do partido. Um outro nome que eu posso citar são os irmãos Gianazzi, né? O Carlos e o Celso, né? Eles atuam muito na área da educação, inclusive eles já deram bastante suporte em alguns projetos de lei, né? Na época que eu era da Abraça, né? Pelo menos, principalmente de âmbito municipal e estadual, né? Que os dois atuam em São Paulo, né? Um como vereador e outro como deputado estadual, né? E também, né, não tem a Luciane Cavalcante, né, que tem seu primeiro mandato, né, como deputada federal, e ela também é do PSOL, né? Enfim, só para vocês saberem que não só tem o Daniel Cara atuando na área da educação, sobretudo na educação inclusiva, né? Coisas que eu já tinha dito, eu vou só puxar essas coisas todas, depois eu sintetizo. Mas várias coisas que eu tinha falado, inclusive sobre a importância de... Ele não usou a palavra medíocre, mas a ideia de que aquele que é especial, vamos dizer assim, não seja especial. Ou seja, produzir inclusão é, de alguma maneira, acabar com essa especialidade. Também falei com a Michele Prado, que pesquisa grupos extremistas, tá? Ela é monitora do debate político do meio digital ali da USP, e faz parte da Social Change Initiative de Belfast, pesquisa radicalização, extremismo e terrorismo online, papapá. E conversei, que eu tenho até um áudio aqui para tocar, com o Silvano Furtado. Silvano tem um currículo imenso, aqui eu não vou nem ler tudo, tá, Silvano? Mas, assim, ele é um cara, é um dos grandes nomes hoje sobre a questão autista, né? São pessoas TA. Ele é Discordo, não que ele não possa ser dos grandes nomes, mas do núcleo principal do ativismo autista no Brasil, ele definitivamente não é. Obviamente ele foi responsável, né? Ele vai falar do coletivo, assim, bem por cima do coletivo autista da USP, que foi o primeiro, né? Coletivo autista de universidade, e a partir disso, enfim, acabaram sendo criados vários outros coletivos, sejam em universidades públicas, sejam em algumas particulares mais famosas. Se eu não me engano, o Mackenzie também chegou um pouco mais para frente, um coletivo autista, né, dentro da universidade. Mas, assim, eu não lembro se ele ainda tá na graduação ou se ele é recém-formado, alguma coisa nesse sentido. Se alguém quiser vir aqui colocar nos comentários enfim, pra detalhar mais essa informação, eu agradeço. Mas tem outros nomes, assim, tem longa data. Por exemplo, o próprio Alexandre Mapurunga, a própria Ney Guedes de Mello, que apesar dela não atuar necessariamente com o espectro autista, ela é uma das maiores pesquisadoras de deficiência no Brasil atualmente. Tem a própria Rita Louzeiro, que atualmente é presidenta da Abraça, né? Enfim, a própria Sofia Mendonça, que não é da Abraça, mas ela tem vários livros publicados falando sobre o espectro autista interseccionalizado com a transgeneridade, né, que é bastante importante. Então, assim, tem um núcleo principal do ativismo BR, né, em relação à pauta autista, né, pelo menos no nível mais institucional ou liberal, assim. Presidente do coletivo autista da USP, parte do Special Interest Group do Stanford Neurodiverse Project, idealizado pela a política de acessibilidade pedagógica para pessoas neurodivergentes na USP e conselheiro jurídico da Frente Parlamentar pela Neurodiversidade. Tá, então eu falei com gente, ouvi gente e falei com gente aí que está em diferentes frentes estudando e observando uma série de fenômenos. E aí eu estou falando tudo isso para estabelecer algumas coisas. Primeiro, quando eu tinha falado sobre formações identitárias entre pessoas neurodivergentes, teve galera que tá lá no Twitter, põe no seu perfil de Twitter que é autista nível 1, que é TDAH, e essa galera se sentiu mordida. Olha, primeira coisa, não foi para essa galera o papo. E tá bem claro ali no que eu tô dizendo. Eu vou retomar. Se não tá claro, agora vai ficar. Vamos lá, primeiro, para a galera que de fato tem diagnóstico, que também foi o caso que eu falei ontem com o João Carvalho, para a galera que tem diagnóstico, o que eu falei, e repito, é que assim,
É óbvio que vocês estão produzindo uma formação identitária para que as pessoas possam se encontrar e se reconhecer nos seus problemas. E isso tá ok. Isso é uma formação identitária. Não dá para também ter medo da palavra. Isso é uma formação identitária. Isso é um identitarismo, sim. Tanto que eu falei no vídeo anterior, que eu nem gosto de usar esse termo, mas para ficar claro, isso é um termo que as pessoas usam mais. Isso é uma formação identitária, um identitarismo. Isso é. Nem sempre isso vai ser ruim, entendeu? Isso Alguns pontos, assim. Acho dois principais. Primeiro, é a questão da diferença de identidade e identitarismo. Tem diferença, assim. Identidade é mais no sentido de usar a identidade como um aspecto da vida da pessoa, né? Um elemento a mais da vivência da pessoa. Outra coisa é o identitarismo, que é reduzir tudo à identidade da pessoa. Eu estou falando que todos os autistas, todos os TDAHs, todos os neurodivergentes no geral, não podem, não vão ter alguns que vão se basear totalmente na questão da identidade, assim formando um identitarismo. Não, vão ter pessoas assim, né? Alguns até mal intencionados, né? Por mais que a pessoa seja autista, né? Porque ainda tem o mito do autista anjo azul, por mais que tenha, seja pertencente a essa identidade, isso não significa que ela não possa ser mal intencionada, gente. Ela pode usar justamente da identidade no sentido estritamente liberal para silenciamento do contraditório, né? Que aí entra, né? Ele vai falar mais pra frente, mas eu já tô me adiantando um pouco do conceito difuso de lugar de fala, né? O lugar de fala que é um conceito que foi desenvolvido pela Djamila Ribeiro, que assim, pretendo até mais pra frente, daqui a um tempo, fazer um vídeo só sobre esse livro, porque assim, esse conceito de lugar de fala é um conceito que na teoria é muito bom, mas nem a própria autora acaba seguindo. É um conceito que todo mundo reivindica, mas ninguém sabe exatamente o que é basicamente marcação de posição de acordo com a sua fala, ou seja, no debate sobre racismo, tem o lugar de fala da pessoa preta, tem o lugar de fala da pessoa preta periférica, preta classe média, tem o lugar de fala da pessoa branca enquanto pai de uma pessoa preta, por exemplo. Então, o lugar de fala basicamente dá essa conotação de que todo mundo tem um lugar de fala para falar a partir da perspectiva que você está inserido, né? E no debate em relação ao espectro autista, isso não é diferente. No debate da neurodiversidade, né, da neurodivergência e da deficiência como um todo, isso não é diferente. Ou seja, pessoas sem deficiência podem falar sobre deficiência, até porque existe esse problema, né, que eu já apontei em vídeos anteriores, é que quando tudo é voltado à identidade, vão surgir pessoas como William Shimura, por exemplo. Enfim, apesar de terem serem pertencentes à identidade do espectro autista, elas visam, enfim, não a emancipação dessa identidade, né, das pessoas inseridas nessa identidade, mas sim uma opressão, né. Volta e meia vocês veem eu falando da aba, por exemplo, de quem defende a aba não defende a emancipação das pessoas autistas. Então, assim, isso acaba levando um problema muito grande, assim, que é o segundo ponto, que é reclamar de, por exemplo, quando pessoas autistas reivindicam que são autistas, né? Ele usou o exemplo do Twitter, né? Ele vai desenvolver um pouco mais pra frente, né? Melhor mais pra frente isso. Só que é um problema, porque é aquilo, a reivindicação não é necessariamente porque a pessoa quer se reivindicar. Pelo menos não no primeiro momento, mas sim porque esse apontamento de identidade acontece de maneira externa, e a diferença é apontada pelo externo. Aí que resgata o conceito de estigma do Hoffman, por exemplo, onde as pessoas elas são estigmatizadas, né, ou seja, pelo contexto social, seja a questão de deficiência, questão de raça, questão de gênero, questão de sexualidade ou qualquer outra diferença corporal, né, física ou não, né, tangível ou intangível, isso faz com que as pessoas sejam marginalizadas na sociedade. E a partir disso, são criados termos, né, que a gente convenciona chamar, né, nessa categoria de identidade, né, pessoa com deficiência, pessoa preta, pessoa trans, travesti, lésbica, enfim. Então a gente só dá nome para essas diferenciações, porque a gente observa a realidade, né? A gente percebe a realidade
e a partir disso a gente entende as problemáticas que existem no mundo, assim, tipo, o fato de eu não me reivindicar autista, por exemplo, isso não significa que eu deixe de sofrer opressão, né? Não dá pra seguir a linha do Morgan Freeman, por exemplo, né? De parar de falar de racismo, o racismo acaba, sabe? Isso não existe. Então, assim, só um apontamento inicial que eu coloco aqui pra vocês e vamos seguir no vídeo aqui pra gente falar um pouquinho mais. Só no momento do Alexandre Link aqui. Só que aí vem a primeira cautela para pessoas neurodivergentes, tá? Fica o meu aviso geral, assim, né? Uma coisa que eu identifico como problema, ou como possível problema, é o fato de pessoas que às vezes recebem um diagnóstico se portarem como especialistas. E isso também é um problema, certo? Fazer um paralelo, que isso acontece direto. Mães de primeira viagem. Isso é até uma piada entre mulheres que se tornam mães. A mãe de primeira viagem, ela se sente a especialista sobre maternidade. Aí vai lá e cria um perfil no Instagram, no TikTok sobre maternidade. E, de fato, ajuda outras mulheres. Aí que vem o ponto. Mas também corre risco de atrapalhar, porque ela não é especialista em maternidade. E as dicas que ela dá de coisas que funcionam com o filho dela, às vezes só funcionam com o filho dela. Não vai funcionar com o filho. Sim, exatamente. Desculpa, eu parei no meio da fala, né? Mas enfim, sim, existem sim pessoas que acham que falar que é autista, ao mesmo tempo ela se reivindica como uma pessoa especialista. A questão é que cada caso é um caso. Assim, a pessoa que não é autista, não necessariamente ela não vai saber falar sobre o espectro autista. E uma pessoa autista não necessariamente vai saber falar sobre o espectro autista, porque, enfim, vou citar outro exemplo, além do Nishimura, o próprio Luciano Lacerda, né, que é um notório pesquisador sobre o espectro autista. Tem, enfim, pesquisas em relação se eu não me engano, a genética do espectro autista. E ele é o defensor da aba como chamado método ouro de intervenção para crianças autistas, principalmente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não pegar aonde a pessoa está partindo e para entrar nesse pressuposto que ela sabe ou não sabe. Mas uma questão é, quando você está falando de identidade, ou seja, a pessoa fazer parte da identidade, no caso do espectro autista, ela pode falar a partir de uma perspectiva de vivência. Agora, se falar de uma perspectiva mais social ou até mesmo acadêmica, né, científica, aí a gente já realmente entra no tópico mais espinhoso. Mas não dá para simplesmente a gente chegar e falar, ó, você não pode falar porque você, apesar de você ser autista, você não tem um estudo formal sobre. Que, enfim, aí entra numa falácia, né? Inclusive é uma crítica que fazem muito, né? Uma das várias críticas que fazem muito a academia, né? As universidades, de ignorarem o aspecto da experiência né? Do ser, né? A tentar buscar uma ciência perfeita, entre aspas, né? Uma ciência sem viés, entre muitas aspas, o que, assim, é até científico, né, mas, enfim, a gente pode falar isso em outro momento. O filho dos outros, o que pode gerar uma frustração. Então, assim, sempre, assim, o primeiro ponto é cautela sobre o perigo de você se portar como um especialista da sua condição. Falando de mim, eu, por exemplo, eu não me sinto à vontade de dizer que certos comportamentos que eu tenho, certas posturas que eu tenho é por causa do TDAH, eu nem sei se é por causa. Às vezes é por outras coisas. Eu nem sei. Então, por causa disso, eu não faço esse tipo de manifestação. Porque eu acho importante a gente ter essa cautela, porque senão a gente resgata, e aí vem o problema que está dentro do cerne daquilo que se chama de identitarismo, que é das pessoas se colocarem como um avatar do universal. Então, a pessoa negra se sente uma espécie de figura de autoridade sobre o que é negritude aplicada a todos. Ou uma mulher começa a falar da universalidade que é ser mulher, e a gente começa a instituir universais. Esse é uma cautela que necessita ter. Isso não tem nada a ver com você apagar. Um ponto. Isso, pelo menos no campo da deficiência, pelo menos a nível teórico, ele já está sendo superado, porque a partir da segunda geração dos teóricos da deficiência, foi inserido esse conceito de interseccionalidade, que já faz com que caia por terra esse argumento da identidade universal. Não posso falar nesse quesito, né, de forma aprofundada, de outras identidades, porque aí eu vou estar falando sem certeza, mas o que eu posso falar é que dentro da deficiência, dentro dos estudos da deficiência, existe esse conceito de interseccionalidade,
Tipo, a pessoa não é só autista. Às vezes ela carrega outra identidade, por exemplo, de raça, de gênero, sexualidade, e às vezes a pessoa pode carregar até mais de maneira divergência, né? Por exemplo, a pessoa ser autista e TDAH, às vezes a pessoa ser TDAH e disléxico, às vezes a pessoa ser borderline e autista. Então, assim, a gente precisa entender que não existe esse ser universal, pelo menos não dentro do campo autista. Obviamente, eu não estou falando que todos os autistas vão seguir essa linha, mas que é realmente é até uma problematização que não demandaria estudo, né, para não haver essa problematização, porque essa problematização simplesmente não existe. No caso, está sendo superado, isso já não foi, né? Do seu perfil do Twitter. Não tem nada a ver com você não fazer como fez o João Carvalho, com uma live, ele falando o diagnóstico dele, então não tem nada a ver com isso. É o perigo que se tem a partir desse gesto, ou melhor dizendo, a partir de uma deturpação desse gesto, descambar para aquilo que foi o que aconteceu na década passada com essas questões ligadas a várias minorias. Ou não aconteceu isso? Ou a gente não virou um telefone sem fio maluco? E pode ver que hoje, lugar de fala... Gente, se eu tivesse feito o que eu falo hoje sobre lugar de fala, que eu já falo desde sempre, mas se eu falasse disso 10 anos atrás, eu seria canceladíssimo, porque era um momento que ninguém podia falar disso. O pessoal sempre via que o IBGE da desgraça quando você falava isso, né? Exatamente, porque o conceito de lugar de fala ele foi deturpado, ele foi distorcido. Muita gente pegava identidades marginalizadas, né? Muita gente pegava o conceito de lugar de fala e distorcia para tentar silenciar outras pessoas, inclusive de outras identidades marginalizadas. Então, o conceito virava muito mais uma arma de silenciamento, né, uma arma de silenciamento de debate, sobretudo, do que necessariamente de um conceito que acabava ajudando a emancipar a classe trabalhadora dentro dessa identidade específica, né? Desculpem pelo barulho do WhatsApp, né? E eu provavelmente vou mexer isso na edição, mas se eu não mexer, já peço desculpas. Já coloquei no modo não perturbe, porque tava enchendo o saco já. Eu sei que tem gente que, enfim, clama com isso, que acaba desconcentrando. Mas vamos voltar ao link, a esse gostoso universitário, né, mas vamos lá, nem sei porque eu falei isso, mas beleza. Se você criticava, assim, que você apontava certos problemas na ideia de lugar de fala, mas você sabia que a cada 3 minutos uma mulher morre, você sabia que a 5 minutos... Bicho, eu não estou questionando isso, eu estou falando só de um problema, de abordar o problema. Existe um problema na abordagem do problema. E o que eu estou apontando isso agora tem a ver com a neurodivergência. Porém, o principal alerta que eu fiz naquele vídeo, vou fazer de novo, é com aqueles que não são neurodivergentes ou que acham que são, mas não tem diagnóstico e tal. Gente, se você não tem diagnóstico, não saia por aí dizendo que você tem. Não saia por aí dizendo que você é uma coisa, se não é outra. Tome muito cuidado com isso, cara. Eu, por exemplo, no caso do TDAH, eu já falei para vocês, o meu laudo é parcial. Eu já falei isso outras vezes aqui para vocês. O que eu tenho é uma resposta parcial, por isso que eu também não falo mais. Eu deveria ir, até por uma questão aí, o pessoal até fala, vocês falam, porque para concurso, não sei o que, sei lá, foda-se. Tem um problema muito grave nesse argumento, porque assim, suponho que o Link tenha feito algum tipo de teste neuropsicológico, né, entendendo pela fala, entre aspas, parcial, né, que não tem um laudo, né, que realmente garante direitos, mas assim, só para vocês terem um pouco mais de noção, né? Quando se trata de neurodivergência, sobretudo o espectro autista, e mesmo o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existem algumas etapas, né? E elas podem existir ou não, né? Depende muito, né? Da jornada da pessoa que tá buscando, né? Sim, primeiro, quem pode dar o laudo? Essas duas condições, né? E outras também, mas eu falo muito mais delas, né? Do espectro autista, principalmente. É o psiquiatra, neuropediatra, são essas, basicamente, classe médica. A questão, geralmente, quando uma pessoa está desconfiando que faz parte do espectro autista, ela geralmente vai para um psiquiatra. O psiquiatra ele faz um guia, né? Um guia de exame. Esse guia de exame é para um teste neuropsicológico. Existem vários tipos de teste neuropsicológico para ambas as identidades, né? O espectro autista e TDAH. A grande maioria deles são presenciais e são caríssimos, é coisa de R$1.500 pra cima, ou chutando bem baixo, R$1.500 pra cima mesmo, assim, em testes bem mais caros que esse, né, profissionais se cobram bem mais caros que esse valor, né.
E quem aplica esse teste neuropsicológico? Na guia do psiquiatra consta, né, que tem que fazer o teste neuropsicológico. O profissional responsável por isso pode ser tanto o neuropsicólogo quanto o psicólogo. O neuropsicólogo é mais garantido porque ele vai já ter a vivência profissional dele, não que o psicólogo ele não consiga aplicar e não que esse teste não seja válido, mas que é sempre bom um neuropsicólogo para aplicação desse teste. Esse teste geralmente tem a duração de algumas sessões, não dá para fazer na grande maioria das vezes numa sessão só de 45, 50 minutos. Aí tem o relatório. O relatório neuropsicológico, ele não é o laudo. Então, assim, oficialmente, uma pessoa que consta no relatório neuropsicológico, tudo indica que é autista, não significa que necessariamente ela consiga acessar uma vaga de cotas de pessoa com deficiência em universidade pública, por exemplo. Porque, infelizmente, a hegemonia da classe médica, só o laudo é colocado como algo oficial, entre aspas. Então, geralmente, quando uma pessoa autista, né, vai tentar acessar a vaga de cotas, ela vai ver que as universidades nos editais, mas não só, né? Eu tô usando exemplo só das universidades públicas, sobretudo federais, elas exigem, na grande maioria das vezes, um laudo do espectro autista. E que aí entra o problema, porque assim, apesar de você, né, provavelmente que está assistindo esse vídeo aqui, achar que, ou já ter visto alguém falando, tem muito autista sendo diagnosticado, muito autista sendo laudado, alguns até sendo bem mais ofensivos, né, usando a palavra epidemia, né, e assim, é um termo absurdo para falar de uma identidade de origem genética, né, porque apesar de, né, de você ver provavelmente ver essas falas horrendas, absurdas, o espectro autista, na verdade, é subdiagnosticado, principalmente se a gente pegar, por exemplo, problemáticas em relação à comparação com o CDC, né, dos Estados Unidos, né, que faz, se não me engano, quase anualmente esse censo, né, de quantas pessoas autistas existem nos Estados Unidos, né, no caso, em comparação com o Brasil, e também do próprio censo do IBGE, né, os censos mais recentes, né. Por quê? Porque o CDC dos Estados Unidos, ele analisa o número de autistas, né, no país com base no número de laudos, né, ou seja, eles não vão analisar pessoas autistas que não têm laudo, eles vão analisar só os que têm laudo. E na comparação, né, pelo número da população dos Estados Unidos com a do Brasil, acaba tendo essa discrepância. Vou até pegar o dado para não me deixar mentir, e existe realmente uma discrepância, assim, em relação ao número de pessoas autistas. Porque, por exemplo, o Brasil possui 203 milhões de habitantes. No caso do espectro autista, né, a estimativa no Brasil é que existam 2 milhões de autistas. Só que, né, comparando com o CDC, existe uma criança para cada 36 nos Estados Unidos. Ou seja, se a gente for comparar o número de autistas pela população, a estimativa é que deveria ser em torno de 6 milhões de autistas. Então, assim, tem já essa discrepância, né? De, assim, números, isso. Para além disso, né? Para além disso, existe o problema que acaba gerando esse número, são vários, na verdade. A dificuldade, primeiro, da pessoa autista de conseguir o diagnóstico, né, ou seja, o laudo do espectro autista, porque a classe médica tem uma formação muito pobre em relação a neurodivergências. Geralmente é uma aula ou duas em todo o curso de medicina, né, de forma geral, sendo que o curso de medicina é 6 anos. Há pouca especialização, né? Quem se diz especialista no espectro autista, mesmo essa galera, né, psiquiatra, né, acaba derrapando muito. Existe muito senso comum em relação ao que é o espectro autista, por exemplo. Senso comum no sentido, você não é autista porque você olha nos olhos. Você é autista porque você namora, porque você estuda, você trabalha. Fora, enfim, a questão quando a gente relaciona com a interseccionalidade, por exemplo, de associar uma pessoa preta não como uma pessoa autista, mas como uma pessoa agressiva, né? O mito da pessoa preta agressiva, né? Ou mesmo da transgeneridade, sabe? De colocarem o diagnóstico a pessoa não
a pessoa trans não como autista, mas sim como borderline. E isso é mais comum do que vocês imaginam, gente. Então, assim, a gente tem que evitar falar de, existem muitos autistas, se dizendo autistas, mas não tem diagnóstico. Porque isso é um problema. Isso não é um problema da pessoa autista que não tem diagnóstico, que é auto-identificada como autista. Isso é um problema muito mais de um senso comum, né, de um estereótipo do que o autista é, aliado com uma falta de capacidade da classe médica. E para além disso, né, que é uma questão, na verdade, anterior a tudo isso, que na verdade o espectro autista nem deveria estar sendo analisado somente, né, ter o laudo oficialmente só por critério médico, porque aí a gente acaba entrando no que a gente chama de modelo biomédico da deficiência, que é tratar tudo a partir de uma individualidade, ou seja, o problema, a deficiência não está no ambiente, mas sim na pessoa, e é a partir disso que entra aqueles discursos eugenistas, por exemplo, de cura do autismo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Inclusive, o modelo social da deficiência contrapõe esse modelo biomédico, que diz o seguinte: o problema não é a deficiência estar na pessoa, no indivíduo, mas sim na sociedade, nas barreiras que existem, na barreira atitudinal, arquitetônica, comunicacional, sensorial, enfim, diversas barreiras. E é a partir disso que a gente tem que adaptar o ambiente para as pessoas com deficiência. No caso do espectro autista não é diferente. Então, assim, a gente precisa parar de seguir esse modelo biomédico para ir, por exemplo, sair de um CID da vida, né, que é o Código Internacional de Doenças, e passar para o CIF, né, que é o Código Internacional de Funcionalidade, que aí já tiraria, né, pelo menos nesse quesito específico, uma hegemonia da classe médica, e querendo ou não, várias outras profissões da área da saúde podem fazer coisas que até melhores que o médico, mas que no final, médico que assina, infelizmente, tem que dar a palavra final. A enfermagem sofre muito com isso, né, por exemplo, né, só para citar de forma bem geral, mas tem essa problemática, gente. Não dá para falar, o problema é que a pessoa auto-identificada autista se diz autista, porque ela não vai, pelo quesito jurídico, ela nem vai ter direito também, sabe? Porque em qualquer política específica para pessoa com deficiência, vai ser exigido laudo. Seja o passe livre para, né, para gratuidade em ônibus municipal, metrô, ônibus interestadual, como, né, que tem a passe livre interestadual, política de cotas em universidade pública, política de cotas no mercado de trabalho, tudo isso vai ser exigido laudo. Então, assim, tentar bater em neurodivergente, né, sobretudo autista, porque ele é auto-identificado como autista, é bater no problema errado. Isso porque o espectro autista é uma das poucas neurodivergências consideradas deficiências. Então, a gente pode citar neurodivergências que não são consideradas como deficiência no Brasil. O próprio TDAH, a dislexia, descalculia, a própria gagueira. Vocês veem os vídeos que eu faço com a Bruna, sabe? No Brasil não é. Se, por exemplo, uma pessoa TDAH, que tem um laudo do TDAH, né, for querer acessar uma política de cotas no mercado de trabalho, ela dificilmente vai conseguir, porque não é lei, não está escrito que é lei, como no espectro autista, de que o TDAH é deficiência para todos os fins legais. Isso não existe no TDAH. Existe no autismo. TDAH não. Então, assim, bater nisso é muito desnecessário, sabe? É irrelevante. É parcial. E é por isso que eu parei. Porque senão tu começa a entrar numa produção de meme. Tu começa a produzir caricatura da neurodivergência. E essa é a merda. Essa é a merda. E o meu alerta ali é muito na função do seguinte: eu tenho uma profecia sombria para esse negócio. Eu já estipulei, daqui a 3 anos, conteúdos sobre autismo na internet vão estar um lixo. Tá? Porque eu estou vendo uma mesma tendência a se desenhar, que foi o que aconteceu com conteúdo sobre TDAH. Lembrem do que eu falei, das pessoas que ficaram bravas comigo, que colocam ali e relatam suas experiências? Essa galera está procurando buscar comunidades de autocompreensão, procurar formar, a partir de uma formação identitária, produzir uma comunidade e onde os problemas de um ajudam o outro.
de boa. E aí o problema é que quando a galera se mete nisso, uma galera que nem tem esse laudo, que nem sabe se é isso, que tá ali por causa do meme, que tá ali por causa da tendência, porque tá ali querendo atenção, às vezes tá querendo surfar num certo coitadismo, certo? Ou seja, tá, inclusive, a própria maneira como a pessoa busca embarcar nisso já é uma visão deturpada, é uma visão estereotipada da pessoa neurodivergente. Essa postura destrói qualquer possibilidade de comunidade de autocompreensão. Como é que eu vou saber que eu estou seguindo alguém que realmente tem os problemas que eu tenho? Como eu vou saber que aquela pessoa que eu estou seguindo, ela tem mesmo aquilo? Como é que eu vou saber se aquilo que ela está dizendo bate comigo? Como é, sabe, tu entra num ponto que daí tu não se reconhece mais. Realmente, existe esse problema de produção de conteúdo pode se tornar um lixo. Inclusive, eu criei esse canal porque eu já tava meio de saco cheio, né? Meio indignado com o tanto de canais autistas, né? De pessoas autistas falando sobre o espectro autista de uma maneira puramente de experiência. Que pra mim já tava saturado. Eu sei que existiu já na época um ou outro canal, mas que falava mais sobre a questão social, até com referencial teórico e tudo mais, mas de maneira geral, pelo menos na época que eu criei, né, no final de 2018, começo de 2019, tava muita experiência só. E a minha criação minha produção de conteúdo se deu muito por conta disso, né, de tentar sair dessa experiência, né, puramente, né, não que a experiência não sirva, né, mas que só falar de experiência também acaba entrando no campo muito subjetivo, né? Inclusive gera um outro problema de falar coisas que como se fossem do espectro autista, mas que não são. Então, assim, eu entendo esse ponto. Até voltar um pouquinho, ele falou uma outra coisa. Uma visão deturpada, é uma visão estereotipada da pessoa neurodivergente. Essa postura destrói qualquer possibilidade de comunidade de autocompreensão. Como é que eu vou saber que eu estou seguindo alguém que realmente tem os problemas que eu tenho? Como eu vou saber que aquela pessoa que eu estou seguindo, ela tem mesmo aquilo? Como é que eu vou saber se aquilo que ela está dizendo bate comigo? Como é, sabe, tu entra num ponto que daí tu não se reconhece mais. Realmente é um questionamento válido. Só que tem um outro problema, a gente não pode simplesmente usar esse argumento o tempo todo, por quê? Porque isso se vale para qualquer outra identidade, que não necessariamente seja uma identidade marginalizada. Por exemplo, categorias profissionais, por exemplo, própria docência. Mas que não seja algo intrínseco da pessoa, a pessoa pode deixar de ser, não deixa de ser uma identidade. Exercer a profissão de professor é uma identidade. Então a gente não necessariamente vai saber se a pessoa que tá falando ali, que se diz professor, é de fato, sabe? O fenômeno do olavismo, né, do bolsonarismo, foi basicamente isso. Um bando de gente que se dizia professor, mas era professor de porra nenhuma, sabe? Não tinha necessariamente um conhecimento de licenciatura, né? Um conhecimento de, sei lá, de pedagogia ou de qualquer outra área dentro da licenciatura. Mas se dizia professor, não tinha didática. Não a didática aos moldes do que é ensinado dentro dos cursos de docência, né? Então, mais uma pessoa se dizia professor. Da mesma forma que uma pessoa que, enfim, pode-se dizer autista, pode-se dizer TDAH, não necessariamente ela vai ser, mas não tem, mas a questão nem é essa. E aí você não vai entrar num argumento de autoridade, sabe? Um argumento puramente de autoridade, e não se analisa o contexto, não se analisa o todo. Porque às vezes, né, entra o que eu falei, a pessoa pode se dizer autista, realmente ela é autista, inclusive com laudo, e falar várias barbaridades do mundo sobre o assunto. Nem falando necessariamente da perspectiva biomédica só, mas a questão de falta de conhecimento mesmo, sabe? Então, da mesma forma que uma professora, da mesma forma que uma pessoa que se diz advogado, da mesma forma que alguém que se diz engenheiro, que se diz médico, sabe? Então, o argumento não é esse, o argumento deveria, né? Pelo menos não deveria, né? O argumento deveria ser o argumento em si, não somente de quem tá partindo desse argumento. Não dá pra ser 0 ou 100. Não dá pra simplesmente tratar tudo, só é válido puramente no âmbito do argumento, ou é tudo válido no âmbito da identidade, ou seja, da experiência. Não, os dois podem coexistir, sabe? Um não é dicotômico ao outro, pelo contrário, um complementa o outro. Então, entre que eu falei, né? Uma pessoa pode dizer que não é autista, mas é uma fala maravilhosa, uma fala baseada no modelo social, tudo certinho, em fontes legais, com legislação por trás, com conceituação, enfim. Tu dispersa no espetáculo. E isso aconteceu com o TDAH.
Tá? Vocês podem pegar pesquisas recentes, justamente de pesquisadores sobre TDAH, falando, cara, a maioria dos vídeos na internet é pura mentirada, não tem nada a ver com TDAH. E autismo está indo nesse caminho, certo? E mais um tópico que eu comentei ali, eu não quis entrar em detalhes, mas isso tanto o Daniel falou ali para o DCM de forma bastante superficial, a Michelle falou isso para mim, o Silvano falou para mim também. O perigo também de pegar a neurodivergência e dela ser usada como um avatar para formações identitárias sem cautelas, sem qualquer tipo de cuidado sobre como é que isso acontece, não só se perde no meme, mas também está sendo usado, tá? Isso está sendo usado, todos eles falaram isso para mim, por grupos extremistas, tá? Gente que provavelmente é neurotípica, mas que usa isso para produzir grupos na internet e aí ficar tentando fazer a cabeça dessa gurizada. Porque justamente o neuroatípico, o neurodivergente, ele já é segregado na escola. As escolas, na maioria das vezes, não conseguem acolher essas pessoas. Então, por elas serem segregadas, elas acabam se tornando, pelas condições, vítimas ligeiramente mais fáceis para essa cooptação na internet. É aquela velha história, se você marginaliza, você, obviamente, está produzindo algum tipo de marginal. E esse marginal, ele vai acabar, de algum jeito ou de outro, podendo... Ele vai buscar um jeito ou outro de se manifestar, ponto. Sabe? Esse outro jeito pode ser, na maioria das vezes, é uma coisa plenamente saudável, de boa e tal. Mas, em alguns casos, isso pode gerar cooptação. Isso está sendo apontado, principalmente no que se refere a borderline, tá? Isso há evidências bem substanciais de quanto que borderline, às vezes, é usado para juntar uma galera. É puro chamariz, tá? Não tem ninguém ali discutindo a sério isso. Talvez quem montou o grupo nem borderline tem, mas isso está sendo usado muitas vezes para chamar uma galera e para fazer coisa bem, bem complicada. Realmente, se existe, não posso falar de outras neurodivergências, eu posso falar do espectro autista. Realmente existe essa cooptação por grupos extremistas dentro da comunidade autista. Sobretudo dentro dessa cooptação, né, da fazer o autista, né, a pessoa autista se tornar um incel. Né? Incel, para quem não sabe, é o celibatário involuntário. Tô pegando muito de referência... Eu já citei aqui, mas não tem como não fugir o vídeo da ContraPoints sobre isso. Eu vou deixar aqui também como referência para vocês assistirem. Não fala necessariamente sobre os autistas, mas é para pegar muito nas entrelinhas, de certa forma, com essa conexão, né? Porque a formação do incel justamente entra pela essa via da marginalidade feita pela sociedade e em contrapartida com a formação de grupos, esses grupos que no final são de masculinistas, né? Querendo ou não, isso é uma subcategoria, né? De masculinistas que são, enfim, no final é ódio às mulheres. Porque as mulheres devem alguma coisa a eles, principalmente no âmbito sexual, mas não só, né, também no campo afetivo, né, então, assim, o incel, ele entra muito nessa questão do espectro autista, porque como o incel, ele tem essa dificuldade, né, entre aspas, né, de se relacionar com outras mulheres, né, o espectro autista também acaba conectando muito, né, porque o incel, ele tem essa dificuldade, ele entra nessa comunidade de ódio às mulheres, onde entra numa espécie de círculo maldito, onde ele sempre vai ser bombardeado com argumentos de que ele não consegue se relacionar com as pessoas porque ele é um bosta, ele não tem a performance, né, principalmente, mas não só, né, a performance de alguém entendido como alfa, né, o macho alfa, né, o famoso shed, ou às vezes até a própria característica corporal, o formato, né, o tamanho das mãos, a estrutura óssea da pessoa, e em especial do rosto, né, eles batem muito nesse ponto, mas enfim, isso gera um círculo de auto-ódio, sabe? Um ciclo de auto-ódio, onde a pessoa, cada vez mais tempo que ela fica ali, mais ela vai ser cooptada a esse tipo de pensamento misógino, e ela, enfim, vai se odiar cada vez mais ao ponto de que acaba, né, em raros casos, mas acontece algum tipo de atentado, no sentido de, enfim, acabar com a vida de alguma pessoa, né, mulheres, ou mesmo adolescentes, né, porque, enfim, geralmente a pessoa sofria muito bullying, autistas sofrem bullying, assim, é raríssimo vocês verem, você, né, que está assistindo o vídeo, ver alguém que é autista e não tenha sofrido bullying em algum momento da vida escolar, então, assim, é realmente um problema muito grave.
não tenho conhecimento de pesquisas relacionadas a essa conexão entre a identidade do espectro autista e a computação para comunidades incel, mas enfim, o que eu posso dizer é que pelo menos com um material muito bom, esse vídeo dá ContraPoints, mas enfim, continuando. Bem complicado, tá? Bom, vamos escutar o áudio. Eu pedi para o Silvano me mandar um áudio, tá? E eu peço a paciência de vocês, porque a gente já tá tarde, e o áudio... E eu vou quebrando o áudio dele aqui, e a gente vai comentando, tá? E aí eu complemento também do caso da aluna que eu falei, que muita gente também falou assim, uma monitoria não é legal, porque... Depois eu vou falar disso, Deixa eu botar aqui na velocidade 1,5, porque eu não consigo. Bem, hoje no Brasil, o standard primário para educação especial é o que a gente chama de Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Ela segue um preceito estipulado pela Declaração de Salamanca de 1995, que é uma declaração, né, que vai estabelecer a ideia de educação inclusiva. A educação inclusiva, ela, em termos gerais, ela procura atender a todos de forma democrática. Antes que ele continue, né, um adendo rapidinho, né? Como o próprio nome diz, né, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ela tem alguns problemas. Tipo, pelo próprio nome indica, não é educação inclusiva, é educação especial na perspectiva inclusiva. Então, ainda vai ter alguns vícios da antiga educação especial, que era uma educação que, enfim, fomentava muito um modelo que, no máximo, era integrativo. Eu já vou entrar nesse ponto da diferença entre os modelos de ensino de exclusão, integração e inclusão, só para vocês terem um pouco mais de noção, né? E essa questão é uma questão extremamente difícil de se lidar, porque as pessoas não entendem o que é atendimento democrático. Democracia não é atender a maioria, democracia é atender a todos, né? E inclusive as minorias. Isso, na perspectiva de política pública, é muito difícil. Porque se a gente trata de política pública, né, e o professor é o cara que está na ponta da política pública, é o cara que está lidando com a política pública no dia a dia dele, a política pública, ela tem alguns princípios de atendimento, e um deles é o da eficiência. E esse princípio ele vai ditar que deve se atender o denominador comum, e de várias maneiras isso acaba gerando uma exclusão daquelas pessoas que não são o denominador comum, né? Que não são as pessoas típicas, não são o modelinho atendido por essa política pública. Mas, enfim, a ideia da educação inclusiva... Deixa eu só parar aqui um pouco. Só falando sobre quando você faz algum tipo de adaptação, né, acaba gerando uma exclusão, isso é falso, teoricamente falso. Por quê? O conceito de inclusão ele justamente serve para fomentar essa democracia, para fomentar essa participação plena do que é considerado diferente dentro dos espaços, sabe? Então, por exemplo, quando fala da questão mais da legislação, né, além da Declaração de Salamanca, a gente precisa entender que existe uma legislação até bem mais recente, uma convenção, né, ou seja, tem caráter constitucional, né, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, como a própria convenção é a nível mundial, vários países, enfim, da ONU, né, assinaram, o Brasil é o signatário, né, um dos signatários que faz com que, né, dentro dessa legislação, dessa convenção, se especifique algumas diretrizes voltadas à inclusão, né? Tanto que tem uma pegada muito forte, né, uma carga muito forte do modelo social da deficiência ali. Obviamente não é perfeito, né, mas bem melhor do que as leis anteriores, por exemplo. Então, assim, falar que, né, ou pelo menos dar a entender que promover alguma política específica para a população com deficiência, né, para a classe trabalhadora com deficiência, é uma política que acaba excluindo, aí ele teria que ir contra até a própria CDPD, né, que é essa convenção. Inclusive que, por sua vez, a CDPD, né, essa convenção, acaba gerando a lei ordinária da Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, né, que surgiu em 2015, enfim, que pega muito da Convenção das Pessoas com Deficiência, né, por motivos óbvios, e acaba detalhando muito mais, né? Mas vamos lá. Um pouco para comentar.
Porque uma questão que veio ali, tá, quando eu trouxe aquele caso de uma aluna que eu tive, primeiro eu preciso ressaltar, esse caso dessa aluna tem quase 10 anos. Então, essa discussão sobre educação inclusiva, ela é muito recente. Até o próprio Silvano me comentou, agora eu vou me perder ali, se a gente não está no áudio dele, ele falou em algum momento que algumas dessas normas, por exemplo, tem coisa que é do ano passado. Então, tudo isso é muito recente, não se tinha isso, e na circunstância que eu estava, depois eu vou falar mais dela, mas na circunstância que eu estava, não tinha outro tipo de opção. Eu digo não tinha outra opção no sentido de que eu não tinha possibilidade, eu não sabia trabalhar de outra forma, mas tinha outras coisas, eu vou falar disso. Tinha um contexto ali que embolava o negócio. Mas voltando só naquele caso, num ponto aqui específico para não perder o fio da própria fala do Silvano, o que costuma se fazer, e é isso que ele está apontando aqui, que se critica, é que é uma coisa muito que o Foucault mostra, é que o que a gente faz? A gente pega uma pessoa diferente e a gente coloca ela no triturador da instituição. Então o que a gente força é que a pessoa se adapte à instituição. Pode ver que o neoliberalismo mudou as palavras disso para dizer você tem que se acostumar com a cultura da empresa. Então você vem como um sujeito diferente, porque todos nós somos diferentes em alguma dose, mas você ali tem que se enquadrar, você tem que dar um jeito de se enquadrar. Com pessoas neurodivergentes, isso é exatamente o que acontece. Né? Elas chegam com determinadas demandas, com determinadas questões, e o que a escola, as universidades dizem é, entra na caixinha, tá? Se você não entrar na caixinha, você não pode ficar aqui. Sendo que quando se pensa em educação inclusiva, a discussão é justamente o contrário, ou seja, a gente precisa buscar maneiras de a própria instituição, a escola, a universidade, ser maleável, ser flexível o suficiente para que cada turma seja uma turma, para que cada aglomerado de indivíduos, com as suas particularidades, sejam neurotípicos, neuroatípicos, sejam negros, sejam brancos, sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas LGBTQIA+, sejam PC, enfim, foda-se. Com essas pessoas, com todas essas diferenças, o que a gente precisa é, a partir dessa formação de grupo, buscar outra forma de lidar que seja inclusiva, ou seja, que esteja ali disponível para todos, certo? Eu vou continuar tocando aqui. Enfim, qualquer coisa eu vou traduzindo. É que qualquer e detalhe, isso que ele falou é basicamente um modelo social da deficiência aplicada no âmbito escolar, né? Mas enfim. medida educacional, qualquer que seja, qualquer forma pedagógica, deve ser oferecida de forma universal a todos os membros daquela comunidade, daquele campo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não se permite, nessa perspectiva, a ideia de que a pessoa autista que esteja frequentando o ensino regular, ela esteja acompanhada de um acompanhante terapêutico, por exemplo. Hoje se vê muito comumente a procura por acompanhantes terapêuticos. Ora, sala de aula não é lugar de terapia, sala de aula é lugar, né, da pedagogia, é o campo de habitação da pedagogia. Né? Terapia, você vai para o consultório. Também não é permitido a presença de um professor particular para aquele aluno. Né? Porque o que você cria nesse ambiente escolar, nesse microcosmos, que também é um microcosmos social, você cria uma diferenciação. E aí deixa de ser inclusão, vira integração. Quer dizer, você tem ali um biombinho, um puxadinho daquele ambiente, daquela sala de aula, onde aquela pessoa ela pode habitar, mas ela não é tratada como igual por todos os outros, né? E aí a gente entra de novo naquele seu ponto sobre o direito à mediocridade. De certa forma, né, eu concordo com aquele seu ponto. As pessoas elas não querem ser tratadas de forma diferente, né? E essa é a perspectiva da educação inclusiva, que todo mundo seja tratado de forma igual. Mas eu tenho um aluno neurodivergente. Eu vou, antes, né, para não perder o fio da meada, essa fala, né? Primeiro eu vou entrar, né, nesse aspecto de integração, inclusão, enfim. Existem basicamente 3 tipos de modelos, né? Tem o modelo de exclusão, o de integração e de inclusão. Isso que eu tô pegando aqui, eu não tô tirando da cabeça, não é 5G, 6G. Isso aí eu tiro de autores como... Enfim, a própria Maria Teresa Mantoan, né, que é uma pesquisadora de décadas na área da educação inclusiva, que, assim, em resumo, o modelo de exclusão é um modelo o diferente, né, ou seja, as pessoas que têm um corpo que não é visto como um corpo hegemônico, né, isso muito dentro do campo da deficiência, pessoas com deficiência, elas são colocadas numa escola à parte, né.
Ou seja, quando são criadas escolas chamadas especiais, entre muitas aspas, onde as crianças são colocadas ali para serem ensinadas de acordo com a etapa de vida delas. Há muitas décadas atrás existia muito esse conceito de escolas especiais. O próprio regime Bolsonaro acabou, querendo ou não, tentando colocar essas escolas especiais de maneira muito abrupta, não que hoje ainda não tá tendo esse avanço, mas que pelo menos a nível institucional foi barrado pelo STF na época. Então esse é um modelo de exclusão. Pessoas estão fora da escola regular, estão fora do ambiente regular de ensino, né? Elas estão segregadas, assim, totalmente segregadas na sociedade. O modelo integrativo é quando essa pessoa com deficiência, esse aluno, esse estudante com deficiência, ele está inserido dentro da escola regular, mas ele não está inserido plenamente junto com os outros alunos. Um tipo de exemplo de integração, né? É quando ele está dentro da escola regular, mas ele está numa classe especial, né? Uma classe, entre aspas, especial, junto com outros alunos, com outros estudantes com deficiência. Então, ele não vai estar inserido no ambiente regular do ensino. Ele vai estar no mesmo espaço, bem possivelmente ele vai até estar no recreio / intervalo com outros alunos das outras turmas, mas a grosso modo ele vai, né, de forma geral, ele vai entrar para uma sala segregada. Em outros momentos ele pode até estar na sala regular, mas ele não vai ter acessibilidade em relação a, por exemplo, a entender plenamente o conteúdo do que está sendo passado da matéria, né, conhecimento em si, porque, né, enfim, muita gente acha que só colocando a criança autista, né, a pessoa autista ou a pessoa com deficiência no ambiente regular de ensino, na mesma turma com os outros alunos, não significa que isso seja um modelo de inclusão. Se não tiver acessibilidade, continua sendo um modelo integrativo. Agora, o de inclusão é justamente quando a pessoa com deficiência, né, ou seja, né, especificamente o autista também, está na escola regular, está no ambiente, né, no mesmo ambiente, na mesma sala, com os outros alunos, e ter acessibilidade, isso sim é inclusão. Agora, aí que entra uma problemática. Eu entendo preocupação, né, em relação a acompanhante terapêutico, é realmente um problema, porque realmente clínica não é escola, né, não pode ter um profissional da área da saúde, de terapia, enfim, para estar junto do aluno com deficiência. Porém, nem todo acompanhante que está do lado da pessoa autista no ambiente escolar é um acompanhante terapêutico. Uma coisa é um acompanhante terapêutico e outra coisa, por exemplo, é um professor de apoio, por exemplo, que a função dele é justamente dar apoio. Então, é um professor, geralmente, existe realmente esse cargo, né, em várias prefeituras de professor voltado para a educação inclusiva, que ele vai, geralmente, né, na maioria do tempo, atender a criança com deficiência para fazer com que ele não tenha muitas dificuldades em relação ao que está sendo passado pelo professor, né? Professor convencional, né? O professor que está dando aula em sala. Então, tem que tomar cuidado, porque realmente existe essa problemática do professor, do acompanhante terapêutico, mas tem um acompanhante que não é terapêutico, que vai realmente dar o apoio, né? O apoio escolar. E justamente esse que vai trazer acessibilidade, porque querendo ou não, a gente não pode entender a acessibilidade somente pelo uso de equipamentos. Por exemplo, no caso do espectro autista, né? Óculos que tem algum tipo de filtro para luz, né? Para quem tem hipersensibilidade à luz. Ou, por exemplo, fone de ouvido, anti-ruído, para quem tem hipersensibilidade ao som. Isso são itens de acessibilidade para pessoa autista, né? Mas não se resume só isso. Pessoas com deficiência, elas podem ter uma pessoa para servir de algum elemento para trazer acessibilidade. Porque, às vezes, a barreira não está, por exemplo, na hiperacessibilidade, a barreira barreira sensorial, por exemplo. Às vezes a barreira é comunicacional. Como tu vai usar algum tipo de equipamento para quem é neurodivergente? A pessoa não é cega, não é surda, ela, enfim, às vezes é própria da questão, própria da cognição, não no sentido de QI, obviamente, mas do entendimento entre o neurotípico e o neurodivergente. Então precisa, às vezes,
ter uma pessoa para dar apoio ali, sabe? Então, tomemos cuidado com isso, gente. Tomemos cuidado com isso, porque não é porque a pessoa está lá que ela necessariamente vai ser uma companhia terapêutica. Aquilo, tudo é um depende, né? Depende se a pessoa é uma companhia terapêutica, realmente ela é bosta, né? Que aí ela vai servir ali só para modelo bioético, para, enfim, normalização de comportamento autístico, por exemplo. Mas nem sempre vai ser assim, né? Gente dentro da minha sala, o que eu faço, né? E aí a gente vai ter formas diferentes de lidar com essa questão em comunidades diferentes, em fases diferentes da vida, para pessoas diferentes, né? No caso do ensino superior, você está falando de alguém que chegou ao ensino superior, que é uma minoria das pessoas neurodivergentes. Ou seja, é uma pessoa com a qual você pode argumentar, sentar, conversar, né? Você trocar uma ideia, perguntar para ela o que está acontecendo, buscar um aconselhamento, né, a partir da coordenação, a partir de um acompanhamento que esteja fora daquele ambiente de sala de aula. Porque enquanto presente na sala de aula, ela tem que ser tratada como todos os outros alunos, como todos os outros colegas. No caso que você deu exemplo, me pareceu muito que era uma aluna que estava experimentando uma exclusão social muito forte, e ela via na forma de perguntar com o professor, naquele raporte, né, uma forma de criar um vínculo. Né? O que ela precisava ali era criar um vínculo, e não necessariamente fazer aquelas perguntas, por mais que ela quisesse fazer aquelas perguntas. Ela via que tinha alguém respondendo. Né? E essa é uma triste realidade de muitas pessoas neurodivergentes, o isolamento social, né? O bullying dos colegas, né? A gente tem que lembrar que a escola também é um ambiente de socialização. Né? E o que o professor ele deve fazer nessa situação? Né? Uma das coisas que o professor pode fazer, né, e deve fazer, o professor universitário nesse caso, é conversar, né, com a aluna, com os pais, conversar com a direção e procurar formas de entender quais são as necessidades específicas daquela aluna. Em termos de metodologia, de ensino, nada muito novo. Mas deixa eu só complementar. Não tem muito o que falar nessa parte, realmente ele fala, né, se fosse o caso, né, se fosse o caso de simplesmente chegar e conversar, é mais no sentido de quebra de duas barreiras, né, derrubada de duas barreiras. Também dá ordem para dizer que é uma barreira comunicacional, mas sobretudo é uma barreira atitudinal, né, porque a atitude do professor ou mesmo da direção de querer resolver a questão para, enfim, fazer com que o aluno, a aluna acaba, né, o estudante acaba tendo acessibilidade no ambiente e consiga entender o conteúdo da matéria que está sendo passado. E aí sim tem uma formação de qualidade, né? Ter o conhecimento sobre a área que está estudando. Mas em relação ao direito à mediocridade e usar isso para justificar que todo mundo é igual, isso aí é uma concepção bem conservadora sobre o direito, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar autores como Norberto Bobbio, você acaba percebendo que não dá para tratar tudo no aspecto de conceito de direito voltado à igualdade. Existe um conceito até mais avançado que esse de igualdade, chamado de equidade. E, enfim, a diferença entre um e outro é que enquanto a igualdade, né, ele acaba dando, né, de forma geral, dando oportunidades iguais, né, tratando no sentido jurídico duas ou mais pessoas da mesma forma, o conceito de equidade ele entende que cada pessoa ele é diferente, cada pessoa tem a sua jornada de vida, cada pessoa tem uma identidade diferente, parte de um ponto diferente, o que acaba gerando essa equalização, né, ou seja, essa equidade de direitos, né, de acesso, mais precisamente, para fazer com que uma pessoa que, no conceito de igualdade, sendo ela uma pessoa com deficiência, não conseguiria ter os mesmos acessos que uma pessoa sem deficiência, ela, pelo conceito de equidade, ela seria nivelada, ou seja, ela teria algum tipo de direitos específicos, né? Por exemplo, no direito brasileiro, na legislação brasileira, se reflete na própria Convenção das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão,
ela vai equalizando até ela ser, né, entre aspas, equivalente a uma pessoa sem deficiência, né, ter os mesmos acessos. E isso, assim, acaba gerando na política de cotas, enfim. Mas é isso, para política de cotas de universidade pública, em mercado de trabalho. Obviamente não é perfeito, tem vários erros, vários problemas. Eu nem sei se eu vou entrar nesses pormenores ainda nesse vídeo, mas enfim, já falei em outros vídeos, inclusive, mas que são tentativas dentro da institucionalidade liberal burguesa, gente. Então, que é melhor que nada. Não é perfeito, deveria ser muito melhorado. Inclusive, em alguns aspectos, eu considero que até acaba virando uma política conservadora, porque isso faz com que o Estado tenha argumentos para não se colocar como responsável para aumento desses direitos, né? Mas que é um problema de, enfim, tratar essa questão de tratar todo mundo como igual e sair até conservador, né? Mas são perspectivas, assim. Ele é da área do direito, eu não necessariamente sou, mas eu estudo bastante, eu tenho uma especialização em direitos humanos, né? Então, infelizmente, humanos, né? Mas vamos seguindo. Ele estava comentando, por exemplo, no caso da aluna lá que eu tive, que eu comentei, e que eu acabei demandando monitoria e tal. Primeiro, como eu disse, foi 10 anos atrás, era outra circunstância. E tem ali um negócio que eu não quis falar, e não vou falar em detalhes, mas é o seguinte. Naquela situação, eu estava escutando o pai daquela menina, eu estava escutando a menina, ela ficava sozinha, sempre isolada no intervalo, então muitas vezes eu conversava com ela. O pai dela era visivelmente um cara muito, muito simples, sabe, assim, cara do interior e pá. Ele tinha um cuidado, uma delicadeza com aquela menina. Eu lembro que uma vez eu fiz piada, assim, porque ela foi com uns pomponzinhos na orelha por causa que estava frio. Ela riu, inclusive, da brincadeira que eu fiz. Então, assim, para aquele pai era visível, e olha que na época eu não era pai, hoje isso é bem visível, hoje isso é muito perceptível para mim. Aquele cara estava realizado que a filha dele estava conseguindo fazer uma faculdade. E na ocasião, primeiro, como eu disse para vocês, nessa discussão sobre educação inclusiva, quando rolava, era uma discussão moral. A gente tem que ser inclusivo e tal. Não, beleza, ok. Como? Todos os professores têm essa indagação. Não, beleza, professor, a gente sempre tem que lembrar isso, o professor é um animal cansado. Tá ok, beleza, queremos ser inclusivos. Como? E muitas vezes esse como não era trazido. Não havia formação de professores, não havia essa discussão. E tu tá sempre equilibrando pratos, né, cara? Eu acho... bom, eu vou terminar depois falando sobre um pouco essa coisa do professor, mas enfim. O professor é um equilibrista de pratos e ele tá sempre equilibrando 10, 20, 30 pratos. Alguns vão cair e vão quebrar. Não tem como equilibrar tudo, né? Então, e naquela circunstância, o que estava acontecendo? Boa parte dos outros professores era essa galerinha, assim, que está recém terminando o doutorado numa federal, ou que já terminou, e que o grande sonho dele é de voltar a dar aula numa federal. O cara não passou 10 anos, como eu passei, dando aula em faculdades comunitárias, em faculdades do interior, às vezes particulares, mas que atendem populações mais pobres, e é ali onde geralmente os neurodivergentes muitas vezes estão. Então, era uma galera que estava muito com uma cabeça, assim, muitos outros professores, não todos, mas muitos outros tinham uma cabeça de, aqui só interessa os bons. E aí foi feito um certo pacto ali, não tácito, naquela ocasião, de que essa aluna ia ser reprovada em tudo, e depois caberia a coordenação passar ela ou não, se quisesse manter a cliente. Era isso que foi decidido. Eu conversei com o pai dela, conversei com ela, disse, o que vocês querem? Vocês estão gostando? Então, e aí o pai dela falou que estava realizado, que ela estava lá. Eu disse, bicho, ela precisa passar de ano, cara. Eu não sei como ajudar ela, mas ela precisa passar de ano. Então eu não me arrependo em nada do que eu fiz naquela circunstância. Em nada. Quem quiser me constranger com isso, vá tomar no seu cu. Você tenha mais de uma década de sala de aula, e aí você tem condições de falar alguma coisa, tendo que lidar com um monte de situação complicada. É que é sempre isso, né? Sempre assim, galera acha que sabe mais dos professores do que o professor, não sabe como é que funciona a vivência, não sabe como funciona o quanto que você tem que conciliar coisas que são inconciliáveis. Aí vem os caras querer dar palpite, que a grande sabedoria deles é estágio docência. Fez estágio docência no doutorado, porque faz bico, porque na quinta-feira à noite, o cara tem outra profissão, na quinta-feira à noite da aula, se sentiu o professor. Ou mesmo aqueles caras que até podem ter uma longa carreira, mas sempre ficaram dentro das federais. As federais agora estão bem mais inclusivas, bem mais. Mas, por exemplo, a galera mais antiga, coloca eles numa turma dessa, eles não sabem como lidar. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque naquela circunstância, dentro da escuta que eu estabeleci com a família da aluna e com a aluna, e dentro das minhas próprias limitações, naquela circunstância, eu fiz o que eu achava que era melhor e foi o melhor.
Porque aquela menina estava sendo segregada, aquela menina falou para mim que se sentia odiada, o pai dela e ela queriam muito estar ali naquela universidade. Os professores debochavam dela, os professores iam reprová-la e tudo foi decidido, todos os critérios foram estabelecidos por uma lógica clientelista. Se você aí é o fodão, me diz, com 10 anos atrás, sabendo, pensa no quem você era 10 anos atrás, sem o que você sabe hoje, me diz como é que você ia resolver essa situação. Já que você é o bom, já que você é o fodão, já que você é o progressista virtuoso, como é que você ia resolver isso? Não estou falando do Silvano aqui, tá? O Silvano aqui está tendo uma conversa excelente. Estou falando do progressista virtuoso. Como é que você ia resolver? Me diz como é que você ia resolver. Naquela circunstância, a monitoria foi o que deu. Concordo, monitoria é um problema também. Mas foi o que deu. E, para dar um relato do como é que foi a monitoria, não sei como é que foi nas outras disciplinas, mas eu falei, né? O problema que eu tinha com aquela aluna é que ela interrompia literalmente 30 segundos. Como o próprio Silvano falou aqui, ela queria uma atenção, ela queria uma comunicação, o lance era trabalhar essa comunicação. Concordo. Eu não soube. Problema meu, sabe? Limitação minha. Eu não soube. Agora, com a monitora, o que eu reparei foi o seguinte. No começo, a monitora serviu para estar ali com ela, para dizer, anota antes de perguntar. Anota. E por mais que sim, a monitoria seja um problema porque segrega, por outro lado, eu notei que, pelo menos nas minhas aulas, não sei como é que foi na aula dos outros professores, chegou um ponto que aquela monitora não fazia mais porra nenhuma ali. Então, de algum jeito, por mais que fosse indireto, ajudou. Porque depois a própria menina aprendeu, se acostumou muito a anotar. Eu vi ela anotando incessantemente durante as aulas. E quando chegava o momento de perguntar, ou ela ia conversar comigo no intervalo, aí ela fazia todas as perguntas e ela passou a conseguir interagir melhor com a turma. Sim, ainda tem aí uma série de coisas, puxa o Foucault de volta, mas no final das contas, tudo aquilo que estava no horizonte, todos aqueles milhões de problemas que estavam no horizonte, pelo menos eles foram, se não foram resolvidos, eles foram pelo menos minimizados. Eu faço um paralelo. Nossa, tô quase com a boca seca, mas já passando da metade do vídeo do Lelite, vamos lá. Sobre a questão de ser professor, né? Que, seu fodão, o que você faria? Assim, esse problema da inclusão dentro dos espaços escolares, seja ensino fundamental, médio ou nas universidades, isso não é um problema que necessariamente só o professor tem que resolver, porque o professor ele só vai apagar incêndio, né? Entre aspas, né? Ele só vai atuar de uma maneira paliativa, porque, assim, o problema da inclusão nos espaços escolares, ele não é um problema só em relação ao campo da deficiência, ele é um problema do campo da educação. E antes do campo da educação, um problema econômico, né? Porque, assim, para você promover uma inclusão de pessoas de estudantes com deficiência na sala de aula, você precisa de recursos, né? Sejam recursos de pessoal ou recursos de equipamento, né? O de pessoal, por exemplo, a própria monitoria, que o Blink falou, né? Professor de apoio, ou mesmo os profissionais da área da educação que já estão ali, né? Por exemplo, formação de professores, formação de outros profissionais que, apesar de não serem docentes, eles fazem parte do contexto escolar, por exemplo, o inspetor de alunos, pessoal da merenda, pessoal do administrativo da escola ou da universidade. Querendo ou não, são profissionais que dão, querendo ou não, apoio por compartilhamento desse conhecimento, né? E também o equipamento, né? Por exemplo, implante coclear para pessoas surdas. No caso que eu já falei agora há pouco, né? Que é o fone de ouvido anti-ruído para quem tem hipersensibilidade ao som. A própria arquitetura da universidade, da escola, para quem é cadeirante, que é o mais básico. Então, são acessibilidades, né? Só que para ter esse tipo de acessibilidade, desses elementos que eu falei, né? Para ter esses elementos precisa de recursos. Esse recurso se dá pelo repasse de verba ou por uso de dinheiro de investimento. E isso, querendo ou não, é um problema geral da educação. Não é relacionado só com a deficiência. Por exemplo, a questão de merenda, a diferença entre uma escola pública ter merenda em outro lugar, no mesmo município, que de repente é uma região mais pobre do município, ter uma merenda pior, isso não é questão de verba, é questão de repasse de verba, sabe? Que vem desde o nível federal, que vai indo para nível estadual, que aí vai sendo repassado para os municípios, e do município para os bairros. Então, assim,
tem esse problema da educação que também é de ordem econômica. Não se investe em educação, né? E o pouco que se investe é mal gerido. Não porque o diretor, a diretora da escola, né, gere mal recurso dentro daquele ambiente. Não, é porque existe uma classe política que pertencem ou respondem a burguesias locais ou mesmo nacionais para que a educação seja a educação pública no fundamental e médio seja uma bosta e a particular seja boa. E nas universidades mudou algumas coisas, mas a lógica se mantém, né? Falta de vontade de quebra dessas barreiras, sabe? A primeira barreira que se quebra, que se derruba, antes de derrubar as outras, é atitudinal, voltada às atitudes. Quem tem poder decisório, quem tem poder de aplicar esse recurso para que um professor, por exemplo, como o Link, não precise ter tanta dificuldade para incluir, ou seja, para trazer acessibilidade para o ambiente, né, acadêmico, para alunos que ele eventualmente tenha dado aula ou que ainda vai dar aula, ter uma inclusão plena, né, realmente uma inclusão de fato, precisa de recurso, sabe? E quem tem o poder decisório, o poder do dinheiro, não ter vontade para isso, ou seja, não derrubar essa barreira atitudinal, nenhuma outra barreira vai ser derrubada. Aí professores do fundamental, do médio, das universidades, como o próprio Link, vão ter dificuldades, vão estar enxugando gelo, vão estar brigando com a estrutura, né, com gente acima deles, ou às vezes com a coordenação, principalmente, para trazer o mínimo de acessibilidade. No caso do Link, funcionou. Inclusive, eu discordo quando falam que é uma política de exclusão, uma monitoria. Na verdade, não, é uma política nem de integração, é de inclusão, porque você está promovendo algum elemento de acessibilidade para aquela pessoa, porque se fosse, talvez, pensasse em alguma outra solução, talvez não teria surtido o efeito que queria ser gerado, que é a inclusão da estudante para ter o conhecimento naquela matéria. Eu realmente não entendo isso. Mas enfim, vamos lá, que ainda tem bastante coisa aqui para ser falada, mas vamos lá. Paralelo disso, até com a questão do Alcoólicos Anônimos, né? Eu sempre lembro disso. Muita gente critica os Alcoólicos Anônimos porque a metodologia é uma metodologia de repressão e papapá. Ok, mas, por exemplo, meu pai, que era ex-alcoólatra, quando eu tinha 2 anos, meu pai parou de beber. Os Alcoólicos Anônimos, de maneira indireta, todos os seus problemas, me ajudou. Dentro das circunstâncias que a gente tem, dentro das limitações que a gente tem, às vezes, a solução não é a melhor. Para o progressista virtuoso, sim, certamente vai ter uma solução melhor. Lógico, ele está falando, né, ali. Fácil, é barbada. É fácil ser engenheiro de obra pronta. Mas assim, eu falo então, até pensando como categoria, como professor, se tem uma coisa que eu não aceito, me arrogo no direito de falar por uma categoria, se tem uma coisa que eu não aceito, é o eterno menosprezar do quanto que os professores, nas suas limitações, tentam fazer o melhor. E aí vem chamar de preguiçoso, aí vem chamar de irresponsável, vá tomar no cu. Vá tomar bem no meio do seu cu. Vai tomar gostoso ainda, né? Tá? Professores já são humilhados, e eu não vou aceitar esse tipo de papinho merda, beleza? Uma coisa é como o Silvano tá aqui, outras pessoas vieram falar comigo numa boa e conversar. Agora, querer pagar de progressista virtuoso, querer fazer chantagem, tá? Ah, mas eu também sou professor. Bom, então vamos esperar a vida te dizer como é que as coisas funcionam. Você é professor desde quando? Quanto tempo você dá aula? Para quem que você dá aula? Vamos deixar a vida te explicar o que é dar aula. Beleza? Aí depois disso você pode bancar o cara ideal. Bom, eu vou continuar o áudio, galera. A metodologia de ensino aplicada na sala de aula tem que ser aplicada a todos. Claro, existem metodologias e metodologias que são mais interessantes para um grupo ou outro. Na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, eu pude experimentar uma metodologia ativa chamada Gutachtenstil, que é uma metodologia alemã baseada na resolução de problemas. Eu sou uma pessoa TDAH e eu tenho também superdotação. Isso para mim foi maravilhoso, né? Me tirava tédio, era uma metodologia que me ajudou muito naquele tempo, né? Mas, enfim, era uma metodologia que era aplicada a todos os alunos. Novamente, o professor ele não deve ser o único responsável pela educação de uma pessoa, pela integração de uma pessoa. A educação ela é um elemento
que deve ser feito e pensado de forma comunitária. Isso tem que envolver pais, isso tem que envolver os colegas, né? Isso tem que envolver conscientização de colegas, de professores, de corpo administrativo da instituição, né? O que a gente não pode fazer é apelar para medidas integrativas que excluam a pessoa necessariamente, sabe? A presença de alguém do lado dela todo o tempo não só não é necessária, né, como faz com que aquela pessoa ela tenha uma bandeira, né, ali. A partir daquele momento ela é notada como um ser estranho àquele ambiente, porque só ela tem alguém acompanhando, né? Só existe uma circunstância, para você ter noção, que é aceito a presença de um acompanhante do lado do aluno, que é o caso do acompanhamento de pessoas que não conseguem comer sozinhas, que não conseguem ir ao banheiro sozinhas. E isso geralmente, né, e aí eu digo geralmente, não é uma realidade dentro dos campos universitários, né? Isso é uma realidade em outras situações. Outros recursos que podem ser utilizados por exemplo, as linguagens alternativas, né? A comunicação alternativa. Ora, se você tem uma pessoa surda-muda, uma pessoa surda dentro da sua sala de aula, ela tem que assistir à aula, né? E a presença de um intérprete de Libras naquela sala de aula, ela indica, né? E aí a gente está falando, né, de outros aspectos da educação especial, né? Indica a possibilidade da presença daquela pessoa dentro da sua sala de aula, né? Muitas vezes eu vi isso. Só para complementar aqui também. Não vou entrar muito no aspecto, enfim, de modelo de inclusão e integração, que ele fez uma confusão, né, o Silvano. Mas, enfim, não vou encacetar com isso, porque eu já até falei sobre a diferença. Mas, assim, não dá pra gente atuar, né, só reforçando, não dá pra gente atuar a existência de acessibilidade como uma forma de exclusão. Por exemplo, se usar a monitoria como um elemento de prática de exclusão do aluno em sala de aula, então a gente vai acabar tratando com exclusão qualquer outro item de acessibilidade. Quando a gente, por exemplo, usa a própria CAA, isso já não é um conceito de direito voltado à igualdade, mas sim equidade. CAA, para quem não sabe, é comunicação aumentativa alternativa, que são formas de adaptações comunicacionais que fogem da norma, né, da oralidade, principalmente. E, de maneira geral, né, existem outras formas, mas de maneira geral é pelo uso de imagens ou mesmo de voz digitalizada. Posso até dar um exemplo de uma pessoa autista que produz conteúdo, né, uma ativista famosa do espectro autista chamada Carol Souza, que ela usa da CAA, né? E o Silvano acabou citando, né, o CAA, e o CAA não é uma forma de exclusão, né? Porque a gente não pode parece que tá havendo algum tipo de confusão de conceitos, né, por parte do Silvano. Mas, enfim, né, CAA, assim como outras formas de acessibilidade, como a própria monitoria que o Link fez nesse caso da estudante, né, que eles estavam ensinando na época, a própria cadeira, né, de rodas, né, próprio fone de ouvido anti-ruído, né, eu sempre estou citando isso, mas existem outras formas de acessibilidade. Isso não é uma exclusão, isso é uma inclusão. Isso não é uma integração, isso é uma inclusão. Você está incluindo a pessoa, então você está fazendo uma prática de equidade dentro daquele ambiente e, por consequência, você está incluindo, você está quebrando, está derrubando algumas barreiras, né, para trazer essa acessibilidade. Então, é só essas considerações que eu tenho que fazer, que eu posso fazer no momento, né. Também, de novo, que ele está falando aqui se você não está ouvindo, para quem não está ouvindo bem, ele continua falando sobre os problemas da questão da monitoria e tudo mais. Bom, enfim, eu acho que a fala dele tá... Só vou traduzir, tá? Porque, na verdade, eu vou dizer a mesma coisa. O que ele está falando é que basicamente serve para botar a pessoa uma espécie de bandeira da diferença, ou seja, o alienígena chegou. Então, sim, que fique bem claro, monitoria hoje é mega discutível, mega problemática. Mas por que tantos professores que viram esse meu vídeo se identificaram? Porque colocam, e o próprio Silvano aqui falou que não cabe tão somente ao professor, e colocam tão somente no rabo do professor o desafio pela inclusão.
E, cara, como eu já disse, o professor é um animal cansado que está buscando equilibrar 40 pratos ao mesmo tempo. Não tem como, cara. Não tem como. Vai ser sempre uma solução meia boca, como foi a minha. Acaba sendo uma solução meia boca, entendeu? Em várias escolas, em vários colégios, professores que explicavam, né, aspectos metafóricos, elementos mais difusos da linguagem, de forma aberta. Né? Eles diziam, olha, eu falei isso porque... ou faziam a própria autodescrição, né, que é algo comum em palestras hoje em dia. Né? Então, eu sou homem branco, de cabelo tal, estou vestindo a roupa tal. Por que isso? Né? Você está contando com a presença de uma pessoa cega, de uma pessoa com alguma questão na sua plateia? Você sabe se tem? Muitas vezes não se sabe, muitas vezes se faz justamente para passar uma mensagem, para dizer esse é um ambiente convidativo a essas pessoas. Né? O intérprete de Libras ele estará lá fazendo, né, a transcrição daquela fala para todos os alunos. Né? Ainda que se possa argumentar que um deles esteja aproveitando, mas não é um professor particular. Então, né, essa é a perspectiva. É, isso que o... Bom, o Silvano vai continuar falando exatamente disso aqui, mas eu já adianto um pouco. Ele está falando, por exemplo, do caso de que não precisaria de ter sempre um intérprete de Libras, independente de haver uma pessoa surda, por exemplo, surdo-mudo. Por quê? Porque basicamente está dizendo, olha, se você for, você vai ter. É que nem hoje tem, por exemplo, em transmissões de Estado, né? Independentemente se tiver alguma pessoa surda ou não assistindo, existe essa disponibilidade. Por exemplo, agora os canais aqui do Cadência G, a gente põe legenda, as lives não, né? Nem os cortes, mas os vídeos análise têm legenda, os shorts têm legenda. Mesma lógica. Para que alguém vê com legenda, segundo o YouTube vem, eu vejo pela métrica aqui, mas mesmo que ninguém visse, né? Tá dizendo, olha, se quiser ver, tem. Só que vocês já sacaram, né? Isso quando a gente pensa na educação brasileira e na sua desestrutura, cara, isso tá, assim, é muito difícil. É muito difícil. A gente não consegue, às vezes, nem ter professor em sala de aula, vai ter professor e intérprete de Libras ao mesmo tempo. Tu entende? Dependente, sabe? Porque a ideia é ter, independentemente de um aluno que demanda necessidades especiais. Então, por isso que a coisa acaba virando isso que vira a lógica da monitoria. Como tu não consegue fazer para todos, para tu conseguir ainda ter uma parcialidade de inclusão, tu reserva para quando precisa na marra. Tá entendendo? Mas sim, isso gera desegregação ainda. Então, novamente discordo, monitoria não gera segregação. O que gera segregação é justamente não fazer nada a respeito, não ter, enfim, não ter vontade de querer resolver o problema. Eu sei que tem toda a questão do professor, que eu já falei antes, que no final das contas é um problema de ordem econômica, que é muito por conta do sistema capitalista, mas é tentar pelo menos algum mínimo, né? Porque às vezes a gente acha que necessariamente a acessibilidade, né, trazer acessibilidade, inclusão para o ambiente é algo que é muito custoso e não necessariamente, obviamente vão ter soluções que vão ter práticas que vão demandar mais recurso financeiro, só que outras nem tanto. Outras é muito por conta da questão própria da dinâmica de sala de aula. Então, por exemplo, uma questão de acessibilidade que parece que não é, mas é tipo quando uma pessoa fala muito rápido. E às vezes uma pessoa TDAH, ou mesmo uma pessoa autista, ela não vai entender de cara o que essa pessoa tá falando, pela velocidade que ela tá falando. Entendo que é a nossa forma de falar, a gente já está acostumado, mas é justamente essa adaptação, tudo é conversado. E eu não falo isso nem só com pessoa com deficiência, porque muito se entende que acessibilidade, inclusão é só para pessoa com deficiência, o que não é verdade. Por exemplo, esse caso, né, que pode acontecer e certamente já aconteceu em alguns contextos, né, a pessoa falar rápido e o estudante não entender. Às vezes a pessoa não é porque ela é pessoa com deficiência, não é porque ela faz parte de alguma neurodivergência, às vezes é porque ela não é nativa no idioma, sabe? Então, assim, as barreiras, quando se fala de acessibilidade, a gente não tá falando só sobre pessoa com deficiência, a gente precisa de adaptações o tempo todo, independente da deficiência, se há ou não deficiência. E de repente se ele tá falando, por exemplo, o Link está falando muito rápido, e tem algum falante de um idioma estrangeiro
na sala que, assim, sabe português, mas não sabe português fluente. E aí, sabe? Foda-se. Tipo, não vou trazer acessibilidade pra essa pessoa, sabe? Dá pra fazer uma adaptação pra diminuir a velocidade de fala. Porque só isso, só essa coisa simples pode fazer o aluno entender o conteúdo da matéria inteira. Negócio, assim, que não necessariamente vai demandar recurso financeiro. É um bagulho que beira o ridículo, sabe? Então, enfim. A gente pode trabalhar várias metodologias, né? Eu dei o exemplo do Guta Stenstil. Metodologias ativas, sala de aula invertida, tudo isso pode funcionar, só que precisa ser analisado à luz da realidade de cada comunidade. Veja, essa universalização, né, essa ideia de atendimento inclusivo, ele não exclui a possibilidade de se entender que cada comunidade tem a sua perspectiva. Então, por exemplo, a comunidade quilombola, ela deve ser atendida, né? Ela deve ter uma educação que reflita a sua realidade. Mas dentro daquela escola quilombola, todos têm que ser tratados da mesma forma. Esse é o ponto fulcral da dificuldade. Você precisa atender todos de forma universal, lidando com suas individualidades, mas sem diferenciar. Essa é a grande dificuldade. E o que o professor ele deve fazer? Ele deve fazer aquilo que está ao seu alcance para atender aquela pessoa de forma a não diferenciá-la. Você pode procurar, por exemplo, oferecer reforços fora da sala de aula, né? Mas aí eu recomendaria, justamente para atender o desiderato lógico da inclusão, que você ofereça esse reforço de forma universalizada, né? Para todo mundo, quem tiver interesse. Mas assim, só lembrando aqui, concordo. Tudo isso aqui que o Silvano está falando, só quero deixar claro que eu estou concordando 100%. Ele falou oferecer reforço. Sim, mas professores precisam ser pagos para oferecer esse reforço. Não adianta querer jogar nas costas do professor o dever de ser o herói da inclusão. Não dá para jogar isso nas costas do professor. É impossível. Não é questão que o professor se nega porque não está sendo pago. É impossível. Impossível. Encontros de reforço, por exemplo, se o professor é um professor de uma federal, que ele já recebe ali pelo número de horas, às vezes, ok. Mas professores horistas trabalham ganham por hora, cara, isso é um problema. Eu já fiz muita também a aula de reforço informal, assim, e tal. Fazia em boteco, às vezes saía para tomar cerveja e virava aquele momento, né? Porque eu sou professor universitário, eu falo com adulto, né? Eu sempre falo isso, assim, inclusão é uma coisa fundamental, mas a gente tem que tomar muito cuidado para esse discurso não ser sequestrado por um bando de porco capitalista que quer, no fundo, apenas mais um negócio para eles posarem de bem enquanto estão explorando uma outra classe, que no caso são os professores. Então é preciso fazer essa ressalva. Né? Procurar entender quais são as necessidades daquele aluno. Né? No caso da sua aluna, parecia que era uma necessidade essencialmente social, não era pedagógica. Né? Se é pedagógica, entender como modular a palestra, modular a fala, modular a linguagem, que seja dentro daquele ambiente que essa pessoa está presente, para atender todos de forma universal. Né? Qual o grande objetivo da universidade, né, num sentido geral? A universidade tem várias funções. Né? Uma delas é uma função social muito forte. Uma função social, né, criação de contatos, conexões. Eu mesmo, vários trabalhos, eu peguei de pessoas que eu conheci na universidade, né? Nesse campo, nesse ambiente de interação. Então, a primeira questão é a comunicação, né? Uma comunicação aberta, franca, sensível e que não exclua aquela pessoa daquele ambiente. Né? O outro ponto é uma conscientização. É necessário um letramento geral, né, sobre as diferenças das pessoas. Né? Quando a gente trabalha na perspectiva social da deficiência, a gente indica que, na verdade, a pessoa ela não é nada de errado com a pessoa autista, não há nada de errado com a pessoa TDAH, a priori, sabe? Essencialmente. O que há de errado é que as alterações, as adaptações que o ser humano criou para a sua vida em comunidade, então, o meu celular é uma adaptação, a minha mesa é uma adaptação, a escrita, tudo isso são adaptações, né, para a gente fazer o que a gente quer, elas não atenderam de forma plena todo mundo. E
Primeiro, a função da universidade, assim, bem rápido, a função da universidade pode até ser hoje, o sentido que o Silvano falou, mas a criação da universidade não foi necessariamente para isso. Assim, tem a questão da conexão, de formação de laços, mas de uma parte muito específica da população, assim. Tanto que só de questão de 10 anos para cá que começou, né, de 15 anos para cá que começou essa inserção de grupos minoritários, né, pessoas dentro de identidades marginalizadas, né? Porque antes, não que hoje ainda não seja bastante, mas antes era bem pior em relação, né? Era bem mais intenso essa inserção de pessoas de classe média alta para cima nas universidades públicas, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, a questão do professor, né? Que o Link falou, né? Tanto isso é verdade, né? Que ele falou, que não... Mesmo hoje em dia, o professor ele não vai necessariamente atender especificamente só o aluno, o estudante com deficiência. Quem vai atender especificamente é um professor de apoio, geralmente, por exemplo, em um concurso público. E isso falando, né, no campo da escola regular de fundamental e médio, né? Então, o professor geralmente vai ter o nome de cargo, né? Não vai mudar muito esse nome, mas geralmente é o nome de professor de educação especial, né? Ou professor de educação inclusiva. Ele vai atender pessoas dentro dessa identidade específica, né? Dessa identidade marginalizada específica. E ele vai, em alguns casos, dar esse apoio para o professor, né? O professor, né, dito titular, né, que fez a formação de licenciatura e acabou atuando, né, por vezes alguma pós-graduação para caso de nível, né, especialização em caso de nível médio, ensino médio, né, vai dar esse apoio para o professor, né, tanto que o educador especial, ele geralmente precisa de uma especialização na área para exercer a função como um profissional no âmbito público, né, então tem esse outro ponto, né, mas enfim. Bom, só para dizer a mesma coisa, né? Mas ele falou muito essa questão, primeiro ponto, né? Uma conversa, um diálogo, e o segundo, uma busca por metodologias, uma busca, uma conscientização da questão e uma busca. O gargalo, para mim, está na passagem de um para o outro, né? Tipo, para quem é professor sabe muito bem disso. A conversa a gente acaba conseguindo estabelecer. Os professores se aproximam dos seus alunos e vice-versa. Agora, muitas vezes não tem formação. Os professores estão sem formação. A formação dos professores hoje são muito sucateadas. Os professores têm dificuldade de se atualizar, eles não têm nem tempo para se atualizar. Eu falei agora há pouco ali, da galera que julga professor. Sabe por que eu tô falando isso? Tá, essa questão, né, de atualização, né, não só do professor, né, eu falei mais atrás, falando especificamente do professor, para ter formação, para ter recursos de sala de aula, precisa que a escola, né, ou a universidade, né, precise de universidade pública principalmente, mas não só, tem as particulares também, ter recursos para isso, que isso é um problema da educação, mas antes da educação é um problema de ordem econômica, sim, pelo sistema capitalista, mas isso não afeta só professores. Como eu falei antes, tem toda uma estrutura escolar, né? Tem o pessoal do administrativo que precisa de formação também específica, né? Nem que seja um curso, assim, não precisa ser necessariamente uma especialização, mas um curso de extensão, sabe? Voltada à acessibilidade, à inclusão de pessoas com deficiência, sabe? Estudantes com deficiência, profissionais, né, além da área administrativa, o próprio pessoal que atua como inspetor de alunos também, porque eles lidam em vários momentos diretamente com os estudantes, e também a própria estrutura da escola, estrutura de equipamento, né? Porque às vezes ou esses outros profissionais do campo escolar, eles precisam de itens de acessibilidade. Então não dá para resumir também tudo só ao professor. A escola não se resume ao professor. Obviamente, o professor é o, digamos assim, o protagonista do compartilhamento de conhecimento, né? Não só o compartilhamento, né? Mas desse diálogo de conhecimento entre professor e estudante. Sim, ele é, mas não só. Né? Ele não é o único elemento dentro daquele espaço, né? Mas, enfim. Isso porque eu já fui assim. O meu pai era professor, meu pai e minha mãe professores. Uma vez eu era guri, eu estava no ensino fundamental. Eu vi meu pai corrigindo o trabalho de aluno. O meu pai pegava a capa, folheava rapidamente, sabe assim, e dava uma nota. Olhava a capa, folheava, passava bem rápido assim, olhava uma página, outra bem rapidão, nota. E assim ele fazia. E eu pensei, caralho, meu pai é um professor de merda, né, cara? Olha o que ele tá fazendo.
Aí hoje adulto eu entendo, porque depois eu cheguei a fazer isso uma vez ou outra, quando eu estava extremamente carregado de aula. O meu pai dava aula manhã, tarde e noite, segunda a sexta, e sábado ele ia para o interior para dar aula de cursinho. Eu cresci sem ver direito meu pai, porque ele só trabalhava. Minha mãe também trabalhava pra caralho. A minha mãe à noite estava em casa. Meu pai não estava em casa nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Ele não tinha possibilidade nenhuma de parar para corrigir aqueles trabalhos. Não tinha tempo de vida, sacou? O cara não tinha tempo de vida para corrigir aqueles trabalhos, e aqueles trabalhos precisavam ser dados, porque a escola obrigava. Ah, então dá menos aula. Sim, e tu tem um filho para criar dentro de casa. Tu tem um filho para criar. Se eu dava menos aula, meu pai e minha mãe não conseguiam me sustentar. Inclusive, ou dava menos aula, ou tentava peitar a direção da escola, que sejam por eles mesmos, ou por causa de imposição de pais, né, dos pais e dos alunos, que, enfim, um outro problema, enfim, que acaba, é tudo uma teia de aranha, né, de problemas e questões, né, mas, enfim, por causa dessa imposição ou pela própria direção, acaba pressionando o professor e tem essa disputa, né, tipo, eu não quero aplicar prova, porque realmente prova não, por exemplo, não acaba dando a entender que a pessoa realmente tem o conhecimento do que foi ensinado. O trabalho, querendo ou não, entra um pouco nessa linha. Aí entra a direção, né, para tentar pressionar o professor, né, muito baseado na legislação, né, da área da educação, né? Por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases, principalmente é o currículo nacional, né, da área da educação, enfim. Mas entra nesse embate, né? Eu já soube de casos de professores que fizeram isso. De forma geral, acaba rolando pressão mesmo para voltar ao método antigo, né? O método reacionário de educação, de criança tá lá sentadinha e o professor dá aula expositiva quando dá, né? Isso quando não é ditado, isso quando não é a leitura de texto do livro tal, página tal, e querendo ou não, enfim. As universidades, obviamente, em um grau muito menor ainda tem isso, mas, enfim, acaba sendo esse embate. Muito fácil, galera. E aí eu era guri, eu via essas coisas, depois eu comecei a virar professor, eu ainda lembrava do meu pai como uma espécie de exemplo ruim de ser professor. E hoje eu olho para ele com outros olhos, porque eu via naquele cara um cara exausto e que ainda assim os alunos adoravam ele. Meu pai era um professor bastante popular, muito querido pelos alunos. Apesar de algumas vezes ele ter sido ameaçado de morte, uma vez ele levou um soco na cara de um aluno, volta uns merda. Mas no geral os alunos gostavam muito dele. Então esse é um ponto, assim, como o Silvano aqui está trazendo a questão da inclusão, eu estou lembrando e muito o quanto que para os professores esse desafio não é um desafio moral. Eu sei que o Silvano também não está falando isso aqui. Mas não é um desafio moral, não é que os professores não querem a inclusão, ou que os professores são contra a inclusão, blá, blá, blá. Não é, cara, não é. É que, como ele mesmo falou no início do vídeo, não cabe só aos professores, e do jeito que as coisas ultimamente estão, está sendo jogado tudo na cola dos professores. E sempre foi, sacou? Agora com a questão da neurodivergência, mas antes eram outras questões, e no futuro vão ser outras, e sempre vão jogando no lombo dos professores. Elas atenderam um tipo de ser humano, principalmente. E isso tem um sentido histórico. Existem pessoas que são excluídas desse campo, né, adaptacional. Quando você cria uma escada, você fala, olha, é uma mensagem que você está passando, olha, aqui pessoas cadeirantes não sobem. Então, por isso, a gente precisa repensar a nossa forma de arquitetura para atender essas pessoas, assim como a gente repensa a nossa forma de ensinar. Né, a nossa forma de ensinar, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de conviver. E é um esforço ativo, e é um esforço muito difícil. Né? E aí, nesse caso, eu acho que a principal dica que eu dou a todos os professores é que busquem ajuda. Né? Busquem ajuda de seus superiores, de seus colegas e de pessoas que entendem da questão. Né? Procurem, entendam, né? E aí vocês ampliam também o seu campo de atendimento. Né? Porque eu acredito realmente que as pessoas elas entraram no magistério primeiro por amor à arte, né? Primariamente por amor à arte, por mais que seja uma arte que canse um pouco ao passar dos dias. Não, é isso, fechou. Para fechar aqui, como o Silvano falou, ainda assim é importante ter uma busca ativa. E aí sim, esse é o pitaco que eu dou, né? A sugestão que eu dou para todos os professores. Se ainda tem um restinho de energia, sobre um restinho de energia, faça uma busca ativa, busque uma possibilidade, uma alternativa, busque, né, às vezes um curso ou
ou conversar com pessoas que possam ajudar, ou até mesmo outros colegas que já têm essa experiência. A busca ativa também é importante, é fundamental, né? Não dá para também. As instituições têm que se responsabilizar por essa formação dos professores, mas a busca ativa ajuda e ajuda muito, tá? Eu acho que era isso sobre o tema, beleza? Eu só voltei nele primeiro porque ele me é caro. Tem a Thaís, tem eu aqui, tem minha própria experiência da aula. Tive contato com muitas pessoas neurodivergentes. O mundo das artes, vocês lembrem, né? Eu sou formado em artes. O mundo das artes é cheio de pessoas neurodivergentes. Na verdade, eu acho que eu mais lido com gente neurotípica do que neurotípica. Então, para a gente fechar e para passar aqui uma mensagem, agradeço mais uma vez a todos aí, sobretudo o Silvano aí, que mandou esse áudio de 13 minutos. Beleza? Esse vídeo é um corte. Enfim, basicamente esse foi o vídeo, né? Uma última consideração que eu tenho que fazer em relação ao termo que ele falou, né? Deixa eu até buscar aqui. Vocês lembrem, né? E ajuda muito, tá? Eu acho que era isso. Busque, né, às vezes um curso ou sobre o resto de energia. Faça uma busca ativa. Tá, busca ativa, né? Esse termo que o Link usou é basicamente uma tentativa de uma derrubada da barreira atitudinal, né? Eu sei que tem toda a estrutura, mas pelo menos a nível individual dá para fazer com que uma pessoa com deficiência seja incluída no espaço escolar. Às vezes, o fato dela ser incluída ou não em uma matéria específica, para ela ter ou não o conhecimento daquela matéria, ou ter mais facilidade ou mais dificuldade em relação àquela matéria, vai ser o fator-chave, né? Pode ser o fator-chave de ela se formar ou não. Ela conseguir se formar ou ela até às vezes jubilar. Então, o fato de você, pelo menos tentar ser a diferença, isso já é um passo muito grande. Já é uma mudança de atitude muito grande. Já é uma tentativa dessa derrubada dessa barreira de atitudes. É a barreira atitudinal. É a mais importante de ser derrubada. Se ela não for derrubada, nenhuma outra vai. Nem a comunicacional, nem a sensorial, nem a arquitetônica, enfim, sabe? Então, assim, a gente precisa, né, aí pegando a outra fala do Link logo em seguida, de conversar com outras pessoas autistas, de conversar com outras pessoas TDAH, de conversar com outras pessoas dentro da neurodivergência, de conversar com outras pessoas com deficiência, de outras identidades marginalizadas, porque se a gente não entender o que elas falam, a gente não vai entender nem se a gente vai agir ou não, a gente simplesmente não vai agir, às vezes até pior, a gente vai ter preconceito, né, porque quando não se convive com diferente, geralmente, de forma geral, né, você acaba tendo preconceito com o diferente. Então, o que todo professor deveria fazer, o que toda pessoa em qualquer espaço deveria fazer, é igual o Link, pelo menos tentar conversar com a galera, por mais que, enfim, seja liberal ou não, enfim, pelo menos tá vendo a vivência da pessoa, o que ela tem a falar, quais são as dificuldades que, enfim, tem, principalmente se tem relação com a identidade onde ela faz parte, né? Pra ela entender sobre o mundo, sabe? Então, é muito bom isso que o Link fez. Não, obviamente, eu já fiz um vídeo discordando do Link em vários pontos, né? Aquele vídeo da CCXP. Mas, nesse ponto, tem algumas falas boas, algumas falas problemáticas, assim como o Silvano. Tem algumas falas boas, algumas falas problemáticas, alguns erros de conceito, algumas conclusões. Mas, no geral, enfim, poderia ser pior e também poderia ser melhor. E é isso, gente. Com a boca seca pra caralho. Se você chegou aqui, comente batata, porque aí eu vou saber que você, enfim, chegou até o final. Não pode pular parte do vídeo, né, obviamente. Se você chegou aqui, comente batata e, por favor, se você ainda não apertou no botão de gostei, aperta no botão de gostei. Se você chegou aqui e não está inscrito no canal, não tem inscrição no canal ainda, entendeu? Se você chegou aqui, aguentou essa epopeia de Gilgamesh, sabe? De Gilgamesh, né, no caso. Se inscreve, pelo amor, né? Caralho, né? Chegou até aqui, se inscreveu no canal, sei lá. E cogite, né, caso você já tenha mais tempo de canal, fazer um pixcraft no pensante@gmail.com ou apoiar no Apoia-se, né? Que a gente tem né? A galera aqui tem um programa de financiamento coletivo, né? Eu falo galera como se fosse
Mó galera mesmo, sendo que é só eu, né? Mas é isso, né? A gente. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço você que assistiu até o final e até a próxima. Tchau!